Olá, é com grande prazer que nós estamos aqui no meu canal para a gente poder compartilhar os conteúdos que nós trocamos e compartilhamos lá no nosso Cartel Niterói. Por um motivo pessoal, nossa reunião será feita desta maneira, mas nós nos reunimos todas as segundas-feiras com aquelas pessoas que compõem o Cartel Niterói para que nós possamos ler textos psicanalíticos. E nesse período estamos estudando, lendo textos introdutórios e sobre a teoria da psicanálise escritos por Freud. Nós estamos bem no começo, tanto que a gente está aproveitando essa oportunidade para abrir espaço para você que procura se aprofundar no conhecimento da psicanálise para caminhar com a gente. O Cartel Niterói, ele faz parte do Instituto de Saúde Mental e do Comportamento, que é dirigido pelo psicólogo e doutorando Diogo Bonioli, um grande amigo que está sempre caminhando aqui com a gente. E esse cartel, ele reúne algumas pessoas que já estão acostumadas com a nossa maneira de fazer as leituras dos textos freudianos. Nós já fizemos algumas leituras neste começo de 2025 e queremos agora dar continuidade convidando você para fazer essa caminhada com a gente. Durante todo esse período, nós vamos nos dedicar aos textos que falam da teoria psicanalítica. E você é o meu convidado, você é a minha convidada para fazer essa jornada junto comigo. Se esse papo aqui já te interessou, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você vai encontrar o link para um formulário onde você vai se cadastrar e eu vou fazer contato com você para te fazer aí um convite para a gente conversar um pouquinho sobre essa jornada. A quem interessa essa jornada? Interessa quem quer saber mais sobre psicanálise, quem quer se aprofundar nesse conteúdo. Nós vivemos um tempo em que a psicanálise tem vivido sob muitos ataques. Você dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos sobre o assunto, você vai encontrar essa preocupação que a gente tem com o enfrentamento da realidade vivenciada pela humanidade nesses dias, nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo presente, e também as formas com que a psicanálise precisa se ajustar e precisa também se afirmar em meio às grandes transformações que a humanidade vem passando. Então, se você é uma pessoa que quer conhecer mais sobre isso, sem entrar nessa paranoia de discussão, sem fundamento lógico, até científico, sem conhecimento de nexo causal, vem com a gente, vamos caminhar junto, você vai conhecer muita coisa sobre o método psicanalítico, sobre as estratégias, sobre a técnica e, nesse período, especialmente, sobre a teoria psicanalítica. Um outro grupo de pessoas que pode também se interessar por essa jornada ou por esse percurso é aquele e aquela que quer fazer uma formação para atuar como psicanalista. Sim, a psicanálise não implica uma formação entre uma instituição acadêmica. Quem forma um psicanalista é uma sociedade psicanalítica, é um instituto de psicanálise. São pessoas ligadas a essa experiência, que é a nossa realidade. O Cartel Niterói faz parte de um instituto e é através desse instituto há um programa chamado Percurso de Formação em Psicanálise, como você pode encontrar aí nas nossas descrições também. Esse percurso inclui o tripé psicanalítico, que é o conhecimento da teoria, a supervisão, como também a própria análise. Quem precisa desse tipo de formação? É quem já fez análise, quem está aberto a partilhar esse tratamento com pessoas
que ele entende que precisam desse tipo de ajuda, desse tipo de serviço, desse tipo de atenção. Não importa qual seja a sua formação, você precisa ter um curso superior completo. Mas você pode ser um psicólogo formado, pode ser um médico, pode ser um advogado, um engenheiro, um administrador, um profissional de nível superior completo. E vem fazer essa formação com a gente para se tornar um psicanalista. Bom, se você quiser só conhecer a psicanálise, não precisa ter curso superior completo. A exigência de um curso superior completo é para quem quer fazer a formação para se tornar um psicanalista. Bom, feita essa observação, nós vamos situar você no ponto de leitura que nós estamos fazendo em nosso cartel. Nós começamos este ano, já esse é o terceiro encontro deste ano, fazendo duas observações muito importantes nas nossas reuniões. A primeira é fazendo um levantamento sobre a história da psicanálise, como que ela começou, quais são os elementos principais dela, quais são os seus fundamentos, as teorias que giram em torno e os conceitos, né, que giram em torno da teoria psicanalítica. No segundo momento, nós pegamos um texto que foi lançado pela editora Companhia das Letras, chamado sobre a histeria, que foi o primeiro assunto que Freud e seus companheiros se dedicaram, principalmente Breuer. O livro chama-se Estudos sobre a Histeria, publicado pela editora Companhia das Letras em 2010. Faz parte dos textos completos das obras de Freud. Você também pode pegar da editora Imago, não tem problema nenhum. A diferença são as formas de tradução. Um foi traduzido do inglês, o outro foi traduzido do alemão, mas são os textos freudianos. E nesse texto nós descobrimos como que Freud foi descobrindo, construindo, desenvolvendo os procedimentos que ele veio a utilizar na sua teoria psicanalítica. Então a gente descobre como que ele desenvolveu o método da associação livre, substituindo o método catártico. Vamos encontrar como que ele vai falar da transferência, como que ele descobre isso, como que a psicanálise se constitui como uma terapia através da fala. Enfim, é um documento de valor histórico inestimável. E neste encontro, eu convido você a se aprofundar um pouco mais no texto seguinte dessa coleção da Companhia das Letras, que é o livro intitulado Primeiros Escritos Psicanalíticos. Esse livro ele tem uma importância tremenda para o estudo da psicanálise, porque ele vai tomar textos que vão do ano de 1893 até 1899, que é aquela fase em que ele ainda está dialogando com Breuer, seu companheiro de pesquisa, nos estudos sobre histeria, e fazendo com que o seu método psicanalítico pudesse ter lugar e ele pudesse desenvolver, então, a sua teoria psicanalítica. Geralmente eu coloco uma apresentação, mas não vou fazer isso dessa vez. Da próxima vez nós já começaremos a ter as nossas apresentações, porque nós vamos explorar os textos. O que é que nós vamos fazer aqui? Como é um livro aí de quase 200 páginas, nós não vamos fazer uma apresentação detalhada do livro. Nós vamos fazer alguns destaques, apresentar aquilo que a gente considera como essencial. E eu convido você a fazer uma leitura dele, a adquirir e a fazer uma leitura dessa obra para que você tenha um conhecimento mais abrangente sobre os princípios, como que Freud chegou à teoria psicanalítica como nós conhecemos nos dias atuais. Claro que isso não explica tudo, mas são os primórdios, são os fundamentos, são os primeiros passos.
Nós vamos estudar outras teorias, outros textos também que são fundadores, mas esses textos ainda não são fundadores, eles são preliminares, são antecedentes à obra principal, que é a interpretação dos sonhos. A obra fundadora é a interpretação dos sonhos. Aqui nós ficaremos então nos preâmbulos, nos prolegômenos, como diriam os teóricos antigos. Não é que eu seja antigo, não, é que eu leio isso em algum lugar. Eu vi em algum dicionário esse tipo de explicação. Então, o livro Primeiros Escritos Psicanalíticos reúne os primeiros textos sobre psicanálise que Freud produziu. Nesses textos, ele começa a formular os princípios fundamentais da teoria psicanalítica. Essa obra, então, reúne textos que documentam a transição do método catártico, que usava a hipnose, e para o método da associação livre. Vai falar também sobre um conceito importante dentro da psicanálise, que é o campo da neurose, que é uma das estruturas psicossomáticas que Freud levanta, uma das estruturas analíticas que é formada pela psicanálise, a neurose. E vamos encontrar também os primeiros esboços de Freud descrevendo o papel do inconsciente, ele então desenvolvendo as bases da sua teoria do inconsciente, que é a marca predominante dos estudos psicanalíticos. Há um destaque extraordinário feito nessa obra com a participação do Breuer, Joseph Breuer. Fala também sobre as influências da pesquisa de Charcot, com quem Freud participou na sua residência médica. E também essa obra contém uma série de ensaios e artigos fundamentais para a formação da psicanálise. Nessa videoaula, vamos dizer assim, nesse workshop, que não é no cartel não temos aula, nós temos debate, temos diálogo. Então aqui é um workshop onde eu vou apresentar algumas ideias. Nesse workshop, então, nós vamos fazer uma abordagem sobre os principais artigos que se encontram nessa obra, que nos ajudam a ter uma visão mais ampla sobre a psicanálise. O texto tem vários artigos, tem cartas ao seu confidente Flies, mas nós vamos dedicar apenas a 6 artigos. O primeiro chama-se Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos. O segundo é sobre a neurose de defesa. O terceiro, sobre as obsessões e fobias. O quarto, sobre os motivos para separar a neurastenia, um complexo e sintomas, a neurose de angústia. E o quinto, a hereditariedade da etiologia das neuroses. E, finalmente, sexto artigo que vamos ver, sobre a sexualidade na etiologia das neuroses. Então, vamos explorar já, artigo por artigo, desse rico texto que está diante de nós. É um livro histórico, viu, gente? No encontro passado, nós falamos que os estudos sobre a histeria é um livro para ser colocado no museu. Ao lado dele tem que estar esse. Esse é um livro fundamental para quem quer entender a origem da psicanálise. No texto sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, que é escrito por Breuer, juntamente com Breuer, aliás, os autores propõem que a histeria tem uma origem psíquica e não fisiológica, que isso é um dado muito importante, porque já começa a tirar os fenômenos psíquicos da sua relação com a medicina fisiológica da época. O texto apresenta uma introdução à teoria do trauma,
que sugere que os sintomas histéricos derivam de experiências traumáticas reprimidas. Talvez esse seja um dos últimos estudos feitos à época sobre a histeria, porque depois a histeria foi tratada apenas no campo da neurose. Freud e Breuer descobriram que cada sintoma histérico desaparecia imediatamente e sem retorno quando conseguiam trazer à luz a lembrança do evento traumático e despertavam o afeto ligado a ele. Os autores afirmam o seguinte: todos os eventos que se tornaram causas de fenômenos histéricos são traumas psíquicos que não foram completamente abreagidos, inteiramente resolvidos. Podemos dizer, então, dizem eles, que o histérico padece de traumas psíquicos incompletamente abreagidos. Freud destaca, ele constata que o método da hipnose não era o método adequado para isso. Ele não surtia todos os efeitos, embora alguns resultados fossem positivos. Para ele, a hipnose não é suficiente para dar conta do tratamento. E aí ele começa a desconfiar de uma possibilidade de desenvolver um método que pudesse substituir a hipnose, que veio a ser chamado posteriormente de associação livre. Vamos ao segundo artigo, que se chama A Neurose de Defesa, um texto de 1894. Freud propõe nesse artigo que as neuroses são resultado de um conflito psíquico interno e a repressão é o mecanismo central da formulação dos sintomas. Freud introduz a ideia de que a histeria e a neurose obsessiva compartilham um mecanismo de defesa comum. Então, a gente já começa a ver que neurose e histeria, ou neurose obsessiva e histeria, são a mesma coisa. Para ele, a essência da neurose de defesa consiste na tentativa do eu se afastar e afastar de si representações incompatíveis para fora da consciência. Rapidamente vamos passar para o terceiro artigo, Obsessões e Fobias, também um texto muito importante que foi escrito no ano de 1895. Freud aprofunda a análise da neurose obsessiva, destacando seu vínculo com a angústia e a repressão. Assim diz ele, as fobias fazem parte da neurose de angústia e são quase sempre acompanhadas de outros sintomas do mesmo grupo. Ele desenvolve a noção de representações incompatíveis, que aí, então, é apresentada por ele como um reforço. Freud começa a esboçar nessa obra uma compreensão mais ampla das compulsões e constata que as obsessões se originam de representações que se tornaram inconciliáveis com o eu, com o ego. Por isso, elas são reprimidas. Por isso, então, elas continuam também a exercer influência em toda a vida do sujeito. Então, esse texto ele é fundador dessa perspectiva das origens dos sintomas que estão alojados, recalcados, que estão alojados lá no inconsciente. O quarto artigo é sobre os motivos para separar a neurastenia de um complexo e sintomas, que é a neurose de angústia. Um texto já mais complexo, de 1895. Nesse artigo, ele já atua como um cientista, onde ele desenvolve uma teoria bastante aprofundada sobre a neurose de angústia. Um texto fundamental, mas que será desenvolvido posteriormente
em outras obras que ele produzirá de forma mais amadurecida. Para ele, aquilo que é chamado de neurastenia era uma reação que precisava ser distinta de um conjunto específico de sintomas que ele vai denominar de neurose de angústia. Essa diferenciação é baseada em suas observações clínicas mais precisas para a classificação das neuroses. Ele primeiramente observava que a neurastenia, que foi descrita por um médico chamado George Berdi, era um diagnóstico amplo demais e não específico, ao perceber que certos pacientes apresentavam sintomas distintos que não se encaixavam perfeitamente no quadro neurastênico tradicional. Freud, então, propõe separar um grupo específico de sintomas de neurastenia e agrupá-los sob o nome de neurose de angústia. Esses sintomas incluem alguns aspectos: ansiedade generalizada, ataques de pânico, palpitações e dificuldades respiratórias, tontura, sudorese, perturbações do sono, como pesadelo e insônia, e medos irracionais, sensação de catástrofe iminente. Freud sugere que a origem da neurose de angústia não é puramente psicológico, mas é também somática, ligada a fatores físicos e sexuais. A sexualidade começa a ser investigada como origem de muitos traumas de saúde mental. Ele destaca que a excitação sexual não descarregada adequadamente pode levar a um acúmulo de tensão que se manifesta como angústia. Ele também menciona a influência de fatores como a abstinência sexual, coitos interrompidos e insatisfação na vida sexual. Então, diferentemente da histeria, onde os sintomas são de conversão e tem um componente simbólico ligado a experiências traumáticas, a neurose de angústia apresenta sintomas que são fisiológicos e tem um caráter mais difuso, que é ligado à sexualidade. A separação da neurose de angústia da neurastenia foi um passo importante para o desenvolvimento do pensamento psicanalítico sobre as neuroses. Mais tarde, Freud integraria essa concepção à sua teoria sobre a ansiedade e a repressão no contexto da psicanálise. Vamos ao 5º artigo. Ele fala sobre a hereditariedade e a etiologia das neuroses. Eu dediquei a buscar assuntos que reforçam esse princípio da construção da teoria das neuroses, que é fundamental para a psicanálise. Freud discute a relação entre fatores hereditários e experiências vividas na gênese das neuroses. A grande questão é se a medicina estava certa ao dizer que as neuroses têm uma origem hereditária. Ele questiona a visão predominante da época, que atribuía um papel determinante da hereditariedade, argumentando que os fatores ambientais e as experiências individuais desempenham um papel crucial no desenvolvimento dos transtornos psíquicos. Ele afirma que as neuroses resultam, em grande parte, de traumas psíquicos precoces, especialmente relacionados à sexualidade infantil. Freud sugere que esses traumas podem atuar como fatores etiológicos específicos, desencadeando sintomas neuróticos, enquanto a hereditariedade funcionaria apenas como um fator
de predisposição, aumentando a vulnerabilidade do indivíduo, mas não sendo a causa direta da neurose. Então, nesse sentido, Freud desloca o foco da explicação biológica e determinista para uma abordagem mais dinâmica, enfatizando a importância das experiências subjetivas e da repressão dos conteúdos traumáticos. Essa mudança marca um passo fundamental na construção da psicanálise, preparando o caminho para o desenvolvimento posterior das teorias sobre o inconsciente, sobre a sexualidade, sobre os mecanismos de defesa. O artigo reflete a transição, então, do pensamento de Freud, que até então ainda dialogava com a tradição médica de sua época, mas já começava a formular conceitos que se tornariam centrais em sua teoria psicanalítica. Por fim, o último artigo que me chama a atenção deste livro é sobre a sexualidade na etiologia das neuroses, que é o texto onde ele começa a apresentar a sua preocupação com o tema da sexualidade. O texto é de 1898. Freud aprofunda sua investigação sobre a relação entre a sexualidade e o desenvolvimento das neuroses. Ele argumenta que experiências sexuais traumáticas precoces, na infância ainda, desempenham um papel fundamental na origem dos transtornos neuróticos, consolidando a sua chamada teoria da neurose da sedução. Freud parte da análise clínica de pacientes histéricos e neuróticos, observando que muitos relatam eventos de natureza sexual na infância, frequentemente envolvendo sedução por parte de adultos. Ele sugere que esses traumas não são simplesmente lembranças passivas, mas que seu impacto psíquico é revivido e reforçado posteriormente quando a maturação sexual ocorre, quando o indivíduo chega à sua maturidade sexual. Assim, a neurose emerge da incapacidade do indivíduo de lidar conscientemente com essas experiências traumáticas, resultando na repressão e no deslocamento dos impulsos sexuais para sintomas neuróticos. Um outro ponto central do artigo é a diferenciação que Freud começa a fazer sobre aquilo que ele chama de neurose e aquilo que ele chama de psicose. Duas estruturas analíticas completamente distintas, segundo ele. Freud destaca que enquanto a neurose resulta de um conflito psíquico interno em que a sexualidade reprimida se manifesta indiretamente, a psicose envolve uma ruptura mais profunda com a realidade. Porém, essa teoria que envolve a sedução infantil como causa exclusiva das neuroses vai ser revista mais à frente, principalmente no trabalho dele sobre os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade que ele publicou em 1905. Nesse livro, Freud enfatiza a sexualidade infantil como um fator universal no desenvolvimento psíquico, independentemente de traumas. Todas as crianças, todos os indivíduos na infância desenvolvem essas etapas do desenvolvimento que ele vai chamar de psicossexual. Esses artigos, para mim, foram os mais significativos dessa obra fantástica que dá início, então, às preocupações de Freud com os temas da psicanálise. No livro Os Primeiros Escritos Psicanalíticos, nós encontramos temas fundamentais para entender o nascimento da psicanálise. Freud ele começa influenciado
por Breuer e Charcot. São as duas grandes influências que ele recebe. Mas ele rompe com esses conceitos, com os modelos que ele recebe, as fórmulas e começa a formular as bases da teoria psicanalítica. A obra, então, reflete a transição desse modelo fisiologista, mecânico, que era da neurologia da sua época, para uma abordagem mais dinâmica sobre o funcionamento da mente ou da psique. Embora algumas ideias tenham sido revistas posteriormente, os textos demonstram o desenvolvimento inicial dos conceitos que se tornariam fundamentais para a psicanálise, como conceitos como repressão, neurose, inconsciente, trauma, enfim, todos esses elementos que fazem parte da compreensão sobre o ser humano e a sua estrutura psíquica. Bom, espero que você tenha gostado desse breve levantamento que fiz aqui. Espero que isso contribua para a sua formação e que isso desperte em você um desejo de conhecer um pouco mais sobre a teoria psicanalítica. Não esqueça de preencher o formulário que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu quero fazer contato com você e quero fazer essa caminhada junto contigo. E se Deus permitir, e se isso for bom para você, e se os desejos se coincidirem, nós poderemos caminhar juntos e juntas nesse processo de formação científica. Não deixe de deixar o seu like, de inscrever no meu canal e de deixar a sua opinião sobre o que você achou desse vídeo que se encontra aqui. Até a próxima!